Eu, Reinaldo Bossan, que estou aqui gravando esta mensagem para você. Na presença de Deus, meu querido amigo, minha querida amiga, quem fala com você nesta mensagem não é um locutor, mas sim um empresário que tem o cuidado das coisas do Senhor. E hoje eu digo assim: como seria bom você ouvir esta mensagem até o fim. Você vai agradar ao Espírito Santo de Deus. E algo muito bom vai lhe acontecer, pois Deus se agrada quando falamos da sua palavra. E para que você possa ouvir e entender o que tenho a lhe falar, e para que não haja nenhuma interferência durante o transcorrer desta mensagem que possa prejudicar ou tirar a sua atenção, é necessário que se faça uma oração, pedindo a proteção e a cobertura do sangue de Jesus. Portanto, agora, repita comigo em voz alta esta breve e poderosa oração. Repita assim: eu me cubro com o sangue de Jesus para me proteger de toda interferência maligna durante esta mensagem. E em nome de Jesus, vou ouvir até o fim sob o comando do Espírito Santo de Deus. Peço a Deus, em nome de Jesus, que me dê todo o entendimento e discernimento para que eu possa compreender no Espírito a vontade de Deus para a minha vida. Amém. Esta é a oração que nós precisamos fazer para que não haja nenhum impedimento durante o transcorrer dessa mensagem. Este trabalho foi feito com muito carinho e amor para levar informações às pessoas que não conhecem a palavra de Deus, a constituição do reino de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Eu explico aqui algumas poucas coisas que entendo ser de grande preciosidade e também o mínimo que devemos saber. Quando falamos de Deus, as pessoas que não conhecem a Bíblia Sagrada dizem que não tem tempo. Outros que já têm suas próprias crenças, do seu jeito. Outros creem em doutrinas inventadas por homens. Outros vão seguindo a outros que não seguem nada. Enfim, muitos conhecem muitas outras coisas, mas poucos conhecem a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Muitos pensam que conhecem a Jesus e acredito até que têm boas intenções, mas assim como nós conhecemos o nosso presidente ou um cantor ou um artista famoso, assim que as pessoas conhecem a Jesus. Mas conhecer Jesus e ter intimidade com Ele, muitos poucos têm, pois a maioria o conhece apenas de ouvir falar, não conhece a sua voz, não sabe como é estar com Ele todos os dias, de sentir a sua presença, conhecê-lo com intimidade, ser seu amigo. É deste relacionamento que eu estou falando. Existem pessoas realmente dedicadas naquilo que acreditam. Tem algumas que estudam diversas doutrinas e religiões, leem livros de todos os tipos, acreditam que conhece tudo sobre coisas espirituais, sobrenaturais, coisas místicas, coisas religiosas e todos os tipos de outras coisas que o mundo oferece. São pessoas boas, muito sinceras naquilo em que acreditam, mas estão sinceramente enganadas, pois não conhecem o principal, não conhecem a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Estes tipos de pessoas que eu considero como sinceramente enganadas, geralmente costumam fazer boas obras, ajudam sempre aos seus próximos, socorrem as pessoas necessitadas e o mais impressionante é que se julgam sempre boazinhas, são daquelas que não fazem mal a ninguém, são pessoas honestas, corretas, trabalhadoras e bem-intencionadas, mas não conhecem e não entendem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Elas simplesmente confiam que as outras pessoas conhecem a Bíblia e que estão fazendo o que é correto, e acham que isto só já é suficiente.
não creem na possibilidade de estar enganadas e mantêm sua sinceridade nas doutrinas que têm aprendido por outras pessoas ou naqueles que herdaram por tradição, às vezes da família, jamais imaginaram a possibilidade de estarem sinceramente enganadas. Eu vou contar uma história para vocês que ocorre no Alasca. É muito comum no Alasca, alguns caçadores daquela região, para sua sobrevivência, fazem um tipo de armadilha para lobos, que é assim. Eles pegam uma faca bem afiada, uma faca muito amolada, e preparam em volta dela uma espécie de um sorvete, tipo picolé, um enorme sorvete com água e sangue de foca, e com aquela faca afiada no meio, como se fosse o palito. E estes sorvetes, enorme sorvete, eles levam a lugares aonde eles pressentem a presença de lobos, através de pegadas ou das suas próprias habilidades de caçador, e enterram este sorvete na neve e vão embora. Logo depois aparecem lobos famintos que pelo faro logo encontram aquela faca, aquele suculento sorvete de sangue e gelo. Eles começam a cavar naquele lugar e encontram ali aquele grande suculento sorvete de sangue e gelo. Imediatamente eles começam a lamber aquele sangue e conforme vão lambendo, vão ficando com as suas línguas amortecidas, seus lábios vão ficando anestesiados pelo gelo e vão lambendo cada vez mais. Não percebem que estão sinceramente enganados, até que as suas línguas vão passando pelo fio da faca afiada, se cortando. Quanto mais lambem, mais se cortam. Quanto mais se cortam, mais lambem. Quanto mais lambem, mais se cortam, pois o sabor do sangue que escorre vai ficando cada vez melhor, e vão lambendo e se cortando, até que as suas forças vão se exaurindo e eles vão se definhando e se desfalecem, morrem na certeza de que estavam se alimentando. Existem muitas pessoas deste jeito. São pessoas sinceras, mas que estão sinceramente enganadas. Conhecem muitas coisas sobre religiões, conhecem muitas seitas, conhecem muitas doutrinas, acreditam em muitas coisas que aprenderam com outras pessoas ou naquilo que herdaram de seus pais ou de seus avós, mas não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a Bíblia Sagrada. Quando falamos de Deus a essas pessoas que não conhecem a Bíblia Sagrada, observamos uma quantidade imensa de justificativas para encobrir a falta de conhecimento da palavra de Deus. Alguns dizem que não tem tempo, outros que não entendem quando lê, outros que já têm sua própria crença, do seu jeito, outros creem em doutrinas inventadas por homens, outros vão seguindo a outros que não seguem nada. Enfim, muitos conhecem muitas outras coisas, mas poucos conhecem a palavra de Deus. O mundo diz assim, que a voz do povo é a voz de Deus, mas isso é uma grande mentira de Satanás, pois a voz de Deus é a Bíblia Sagrada. E muitas vezes acontece também que as pessoas, quanto mais elas desconhecem a palavra de Deus, mais rápido elas tentam se justificar dizendo: cada um interpreta a Bíblia do seu jeito. Isso também não é de Deus, isto é mentira do diabo. A ignorância da palavra de Deus não faz cessar a sua operação. Se você não conhece a lei de gravidade e saltar do 10º andar, cairá e se espatifará no chão. Assim também é com a palavra de Deus. Na Bíblia nós podemos ler em Levíticos capítulo 5, versículo 17, diz assim: se alguém pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que não se deve fazer, ainda que sem perceber, será culpado e levará a sua iniquidade, ou seja, a sua culpa. Portanto, temos que conhecer a palavra de Deus
para não pecarmos contra Deus e levar a culpa daquilo que estamos fazendo errado, achando que estamos certo. Não ficarmos como os lobos caindo nas imitações e armadilhas de Satanás. A maioria das pessoas não leem a Bíblia e quando leem não entendem. A Bíblia diz assim em Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo está sofrendo, o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. A própria palavra de Deus diz que o povo sofre porque não conhece a palavra de Deus. Uma das coisas mais difíceis de se admitir é descobrir que a vontade de Deus é diferente daquilo que achamos, ou seja, admitir a possibilidade de estar enganado. Descobrir que você foi enganado durante a vida toda ou por muito tempo, descobrir que tudo aquilo que você fez ou faz ou está fazendo não agrada a Deus. Apesar de você fazer com a melhor das intenções ou de você ter a certeza de que é assim que deveria ser, pois você aprendeu assim e tem feito assim todo o tempo. De repente descobrir que Deus abomina aquilo que você tem feito. É muito duro. Não queremos acreditar. É melhor não saber ou fazer de conta que não sabemos. Isso acontece muito com as pessoas que praticam idolatria. Nascem numa religião idólatra, nascem numa família idólatra, praticam a idolatria e não sabem que Deus abomina a idolatria. Depois fica muito difícil dela desistir, dela mudar, dela entender a palavra de Deus. Uma das coisas que mais surpreende o leigo é descobrir que nem todos somos filhos de Deus. Isso é incompreensível, pois sempre estivemos pensando que todos somos filhos de Deus. De repente, alguém diz que nem todos somos filhos de Deus. Isto é inadmissível, é difícil de aceitar, mas com carinho e sabedoria, vou mostrar para vocês a seguir o que diz a palavra de Deus a este respeito. E também esclarecer porque muitas pessoas não são filhas de Deus e estão sinceramente enganadas. A Bíblia nos diz em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, diz assim: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Este versículo bíblico deixa bem claro que desde o início da humanidade somos criaturas de Deus. Pode até parecer estranho, mas é isso que está escrito e não tem como interpretar diferente. Nós não nascemos filhos de Deus, nascemos criaturas de Deus. Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus disse assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho para todas as criaturas. Mas não fique preocupado. Não fique preocupado com isso, pois a seguir vou falar também como fazer para nos tornarmos filhos de Deus. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: mas a todos quanto o receberem, que é receber a Jesus, tanto quanto os receberem, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. A Bíblia nos diz que quando recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nosso espírito nasce de Deus e passamos a ser filhos de Deus. Tudo isto acontece no reino espiritual. São coisas que têm que ser discernidas pelo Espírito e não pela carne. Temos que pedir a Deus que nos dê sabedoria através do Espírito Santo para que possamos compreender isto tudo no Espírito, pois em nós mesmos fica difícil conseguir compreender. Por que será que nós não compreendemos a palavra de Deus, né? E a Bíblia nos diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 43 e 44, diz assim: por que não compreendeis a minha linguagem? E por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai o diabo,
e quereis satisfazer os desejos do vosso pai? Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então nós vemos aqui na colocação, na Bíblia, nós vemos que tem dois tipos de pais. Tem o pai que é Deus, que é o Todo-Poderoso, e nós vemos também aqui que tem o pai que é o diabo. Então, ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do mundo. Estes versículos que diz aqui em João 8, 43, 44, nele Jesus está nos dizendo que quem não compreende a sua linguagem e não ouve as suas palavras tem por pai o diabo. Isto significa que quem não é filho de Deus é filho do diabo. E isto está bem claro. Todo filho é parecido com o pai. Jesus tinha toda a santidade de Deus, mesmo encarnado como homem, sempre foi Deus. E se somos filhos de Deus, temos que ser parecido com nosso Pai, que é Deus. E para isso temos que aprender a andar em santidade. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8 e 9, diz assim: Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, nascidos de Deus, nós não podemos viver pecando. E no 10 diz assim: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Esta passagem não deixa dúvida nenhuma sobre o início deste estudo, onde informamos que nem todo mundo é filho de Deus. Aqui fala de como é o filho de Deus e de como é o filho do diabo. É impressionante o que a palavra nos revela. À medida em que vamos conhecendo a palavra de Deus, vamos nos libertando da cauterização da mente e conhecendo a verdade que nos liberta. João, capítulo 8, versículo 32 diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós sabemos que a verdade é Jesus. De que adianta conhecer inúmeros livros e trabalhos sobre diversas crenças e religiões, se não conhecemos a verdade que Deus nos deixou escrito desde o início da humanidade? O maior culpado desta falta de conhecimento é Satanás, que dia a dia inventa sofismas, novos métodos e crendices e os lança para a população através de pessoas com a mente cauterizada para desviar as pessoas da verdade de Deus. Quanto mais as pessoas buscarem outras religiões e doutrinas, mais longe elas ficam da verdade, que é conviver com Jesus. Satanás copia as coisas de Deus e, através do sofisma, das mentiras e da enganação, faz de tudo para receber a adoração do povo, pois o alimento dos demônios é a adoração, e eles vivem buscando quem os adore, quem lhes prestam cultos, pois sabe que isto desagrada a Deus. Muitas pessoas, sinceramente enganadas, cultuam demônios, pensando que estão cultuando a Deus. Tem gente que acredita em duendes, outros acreditam em fadas, tem pessoas que acreditam em cristais, em amuletos, outros em simpatias, gnomos, forças cósmicas, meditação, outros acreditam em cores, em perfumes, outros creem em horóscopos, chakras, idolatrias, imagens de santo, leitura de mão. Pessoas vão a cartomantes, búzios, tarô, praticam esoterismo, acupuntura, budismo, islamismo, nova era, macumbaria, espiritismo, candomblé, umbanda, kadercismo, mesa branca, pró-vida, legião da boa vontade, levitação, maçonaria,
benzeção, bruxarias, reencarnação, Seixonoye, TJ e outras tantas mentiras e seitas que Satanás inventa para distorcer a palavra de Deus. E quando lemos a Bíblia, descobrimos que Deus abomina todos estes tipos de cultos, de seitas. Nada disso tem fundamento bíblico, nada disso está escrito na Bíblia. Tem algumas religiões, algumas seitas que até usam partes da Bíblia para colocar aos seus discípulos, aos seus membros, mas ela não usa a Bíblia toda. Talvez você nunca tenha lido sobre isso na Bíblia. Eu vou dizer aqui, verifique aqui na sua Bíblia, em Levítico, capítulo 19, versículos 6 e 7, diz assim, se alguém se dirigir aos espíritas ou aos adivinhos para se fornicar com eles, voltarei o meu rosto contra este homem e o cortarei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Deus diz aqui para você não se misturar com espíritas, com adivinhos, porque você tem que ser santo. Santo significa separado para Deus. Então você tem que ser separado para Deus, você tem que andar em santidade. Levítico, capítulo 20, versículo 27 também diz assim, o homem ou mulher que entre vós for médium ou feiticeiro, certamente serão mortos, serão apedrejados e o seu sangue cairá sobre as suas próprias cabeças. Tudo isso nos mostra o grande engano da humanidade em consultar os mortos ou invocar espíritos e muitas outras coisas que Deus simplesmente abomina. Pode procurar na sua Bíblia, ela vai dizer o mesmo que diz a minha. Se você não acredita na Bíblia, pega a sua Bíblia, então rasga e joga fora, porque tudo isso está escrito nela. Todo tipo de ensino e doutrina que não está na palavra de Deus é engano e sofisma. E isso desagrada a Deus. Pode ser até feito com boa intenção, mas desagrada a Deus. 1 Timóteo 6, capítulo 6, versículo 3 a 5 diz assim, se alguém ensina alguma outra doutrina e se não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, contendas de homens cuja mente é pervertida e privada da verdade. Só Jesus nos salva, não há outro meio. Pessoas que desconhecem a palavra de Deus tentam argumentar dizendo, cada um interpreta a Bíblia do seu jeito. Isto tudo para justificar a sua ignorância da palavra de Deus, para justificar o seu analfabetismo bíblico. Pergunto-lhe como você interpreta o texto agora. Atos, capítulo 4, versículo 12, diz assim, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado, entre os homens em que devemos ser salvos. Somente Jesus. Aqui está falando de Jesus e nenhum outro. Este versículo se refere ao nome de Jesus e em nenhum outro nome há salvação. Nenhum significa nenhum. Não há outro, não há nenhum mediador, nenhuma medianeira. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, a Deus, se não for através de Jesus. E ninguém é ninguém. Ou você acha que existe outra interpretação para este versículo? Quer você queira ou não queira, é deste jeito que Deus preparou o seu plano de salvação para a humanidade. Em João capítulo 14, versículo 6, diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Também no mesmo João 14, no versículo 23, diz assim, respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Então, se você realmente ama Jesus, se você realmente ama a Deus, e quer seguir a palavra de Deus, Ele virá em você através do Espírito Santo de Deus e fará no seu coração morada. Deus é amor,
Deus é lindo, independente do que você pensa, Deus é Deus. O versículo principal, a base de toda a Bíblia, a maior prova de amor de Deus por nós é este, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que é a coluna mestra de toda a palavra de Deus. Diz assim, que Deus nos deu seu Filho, seu único Filho, para que pudéssemos ser salvos. Quem aqui daria o seu Filho para salvar um pecador? Então, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Unigênito significa único gerado. A Bíblia é bem clara quanto a isto. Jesus é o unigênito de Deus, o Filho único de Deus, o único gerado pelo Espírito Santo, o que nasceu sem pecado, pois não nasceu da semente do homem, mas de Deus. Não é lindo isso? Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus nos deu o seu Filho para nos salvar, o seu Filho unigênito, único gerado. Vemos no capítulo a seguir como foi que, por adoção, nos tornamos filho de Deus. Nós fomos adotados por Deus. Em Gálatas, capítulo 4, versículo de 4 a 6, diz assim, mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Não é lindo? Deus nos adotou e nós passamos a ter direito à vida eterna. Nós fomos premiados com a nossa herança da vida eterna. Em Efésios, capítulo 1, versículo 5, diz assim, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. É somente pela graça de Deus é que somos salvos. Quando aceitamos a Jesus, quando realmente colocamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, passamos de criatura de Deus para a condição de filhos de Deus. E como filhos, herdamos o direito da vida eterna. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, também diz assim, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Temos que crer em Jesus para que possamos ter a vida eterna. Não adianta buscar em outras seitas, outras crenças, outros ensinamentos que não seja a palavra de Deus, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Veja na sua Bíblia, no 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aqui diz um só mediador, não diz mediadora, não diz medianeira, não diz nada, só diz um só mediador, deixa bem claro isso. Antes de Jesus, ninguém nunca subiu ao céu, só Deus, o que veio do céu. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 5, diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Esta passagem nos diz que Jesus era o Verbo, e Jesus estava com Deus, e Jesus se fez carne no meio de nós, mas não foi reconhecido por nós, não foi recebido por nós.
João, capítulo 1, versículo 9 e 10 diz assim: Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Quer dizer, o Verbo, que é Jesus, o Verbo estava com Deus. Deus transformou o Verbo, a palavra, em carne, criou seu Filho Jesus, seu único Filho. E esse Filho veio a nós, em forma de carne, em forma de gente, e nós não o conhecemos, nós não o aceitamos. E só Deus pode fazer isso. Deus é o único que pega um órgão apodrecido de uma pessoa e cura ele. Deus pega um coração podre e refaz aquele coração. Deus pega um braço anêmico, ressequido e faz ele crescer. Deus pega um rim apodrecido e transforma num rim bom. Se Deus consegue fazer tudo isso, Ele pode também transformar o Verbo em carne, em Deus, em Jesus, seu Filho. Para Deus não há impossível. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13, diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. A vinda de Jesus ao mundo faz parte do plano de Deus para a humanidade. Para que a humanidade se salve, todo homem tem que nascer de novo. No seu espírito, todos nós temos que aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, para que possamos nascer novamente em espírito e ser batizados nas águas, onde, nesta hora, morremos para o velho homem e nascemos para o novo homem. Um homem novo, cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos conta uma passagem sobre Nicodemos. Nicodemos era um sacerdote, um escriba, naquela época um homem famoso, um homem importante, que procurou Jesus assim meio que às escondidas para saber como poderia ser salvo. Você vai encontrar isso no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 3 em diante. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. Então, temos que nascer em Espírito. Para isso, temos que convidar Jesus para entrar em nosso coração. Jesus está à nossa porta. Ele não entra sem que o convidemos. Ele é Deus e respeita o nosso livre-arbítrio. Ele não invade, mas Satanás, pelo contrário, este invade, rouba, mata e destrói. Ele só não entra onde Jesus estiver. Se você convidar Jesus a entrar no seu coração, Jesus entrará e ficará com você, pois Ele está na porta do seu coração agora. No capítulo de João, capítulo 10, no versículo 9, diz assim: Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Aceitar Jesus significa entrar pela porta, deixar Jesus entrar em seu coração, morrer para o velho homem e nascer para o Espírito, viver com Jesus dentro de você. Isto é nascer de novo, convidar Jesus para entrar na sua vida. Você é quem tem que abrir a porta. O seu coração tem uma porta e essa porta tem uma chave. E essa chave só abre pelo lado de dentro. Ela não tem pelo lado de fora. Então é você que tem que abrir. Quando você abre o seu coração pelo lado de dentro, a porta se abre e Jesus entra. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, que é a voz de Jesus, e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Isto quer dizer que Jesus está à sua porta agora, esperando para entrar. E cabe a você
decidir convidá-lo a entrar na sua vida. Quando com nossa boca confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e o convidamos para entrar em nossos corações, ele entra. Jesus só entra se o convidarmos, e devemos fazer isto em voz audível, bem alto, para que Satanás e seus demônios também escutem, e para que saiba que de agora em diante você é filho de Deus. Agora Jesus habita em seu coração e agora somos nova criatura em Deus. Na Bíblia diz, em Romanos, capítulo 10, versículo 9, porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, ninguém que nele crê será confundido. Então nós não seremos confundidos, nós precisamos confessar a Jesus. Confessar é falar, é dizer que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando confessamos Jesus, Deus permanece em nós. Isto é ter o Espírito Santo conosco. Senhor significa dono. Quando você é o Senhor de alguma coisa, significa que você é o dono daquela coisa. E quando Jesus é o nosso Senhor, significa que somos filhos de Deus. Significa que Ele agora é o nosso Senhor. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 15 e 16, diz assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor permanece em Deus e Deus nele. Veja só, é fácil nós nos tornarmos filhos de Deus. Para que você se torne filho de Deus, você precisa convidar Jesus a entrar no seu coração. Faça agora esta oração, convidando Jesus a entrar no seu coração, recebendo-o como seu Senhor e Salvador. Faça em voz bem audível, para que Satanás e seus demônios também saibam que agora você é filho de Deus e creia que neste instante sua vida começa a mudar. Você agora passa a ser filho de Deus e passa a herdar a vida eterna. Jesus passa a ser o nosso Senhor e o nosso Salvador, ou seja, Jesus é quem vai controlar a nossa vida, e tenha certeza, Ele faz muito melhor do que nós. Deixe Jesus cuidar de você como seu Senhor e tenha certeza que você será muito mais feliz. Repita comigo em voz audível, para que todos ouçam. Esta é uma oração de entrega. Você vai convidar Jesus a entrar em sua vida, no seu coração, pois Ele é um cavalheiro, Ele não invade. Ele só entra se você convidar. E com esta oração você o estará convidando a entrar no seu coração, na sua vida. Amém? Então vamos fazer a oração de entrega. Repita comigo. Querido Senhor Jesus, pela tua infinita misericórdia, perdoe todos os meus pecados. Eu me arrependo de tudo que fiz que não foi do teu agrado. Tudo farei para não mais pecar contra ti. Senhor Jesus, pois sei que morrestes por mim na cruz, ressuscitaste ao terceiro dia e com teu sangue me livrou da morte, levando contigo todos os meus pecados e as minhas enfermidades. Agradeço a ti, Senhor Jesus, pelo perdão que estou sentindo neste momento. Convido-te a entrares em minha vida e em meu coração e fazer morada em mim. Venha ser o meu Senhor e o meu Salvador. Toma-me em tuas mãos neste momento
e ajuda-me a seguir os teus caminhos e aprender a obedecer-te. Entrego-te minha vida neste momento, Senhor Jesus. Peço-te que conserves meu nome no livro da vida, para que eu receba de herança a vida eterna. Faz de mim a pessoa que tu queres que eu seja. Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração, para que tu entres e faça morada em mim. Que teu Espírito Santo ministre no meu espírito, para que eu possa estar sempre no teu caminho e dependente de ti em tudo na minha vida. Coloque o teu sangue entre mim e as coisas deste mundo que não são de ti, para que eu esteja sempre protegido e não caia em tentações. Pai Celestial, esteja comigo por toda a minha vida. E somente a Ti me prostrarei em culto, louvores e adoração. Declaro agora que sou filho de Deus. Faço esta oração para receber Jesus e dar honra e glória a Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Agora que você fez esta oração e creu que Jesus entrou no seu coração, você é nova criatura. Você passou a condição de filho de Deus por adoção através do sangue de Jesus. Portanto, nenhuma condenação agora há para a sua vida. Seus pecados foram perdoados. A Bíblia explica tudo isso. Nós podemos ver agora em Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus, parabéns, você agora se tornou um filho de Deus e os seus pecados foram jogados no mar do esquecimento. Oh, glória a Deus! Quando recebemos Jesus, iniciamos uma nova vida e as coisas velhas já passaram. Nossos pecados foram perdoados, pois Deus é misericordioso com seus filhos. Agora você não está mais debaixo da lei, mas está debaixo da graça. Estar com Jesus é realmente estar em graça. E graça é favor não merecido. É aquilo que Jesus realmente veio ao mundo para nos salvar. Nós não merecíamos, mas Deus deu o seu único Filho para que nós fôssemos salvos através dele. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 6, versículo 14, versículo 22 e 23, diz assim: pois o pecado não terá domínio sobre vós. Portanto, não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso futuro para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Deus. Não peques mais, siga o exemplo de Jesus. Comece a ler a Bíblia para que conheça a vontade de Deus e não erre mais. Na Bíblia, em Romanos, capítulo 8, versículo 14, 15, 16 e 17, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Você passou agora a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, você agora é filho de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor,
mas recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Assim é que diz a minha Bíblia e assim que diz a sua Bíblia. Pode verificar. Veja quantas coisas mudaram e quantas coisas vão mudar agora nas nossas vidas. Passamos a ser irmãos de Jesus, pois agora Jesus, de unigênito, passa a ser o primogênito de todos os filhos de Deus. Isto é tremendo, isso é uma coisa fantástica. Você tem que entender isso aqui desse jeito. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13 a 16, diz assim: o qual nos tirou das potestades, seria dos demônios, se você não sabe, potestade é demônio, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou, você foi transportado, para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui é o primogênito de toda a criação, é Jesus, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra. Agora que fomos adotados e pelo sangue de Jesus passamos para a condição de filho, somos também co-herdeiros com Cristo, ou seja, temos direito à vida eterna. Temos direito porque agora nós somos também irmãos de Jesus. Jesus se fez o primogênito entre toda a criação. Primeira carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Veja que lindo, Deus tem uma coisa tão bonita para nós, mas é tão grande, é tão boa, é tão diferente, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Veja que com toda essa modernização de situações, de coisas, nós ainda não vimos, nem conseguimos imaginar aquilo que Deus tem para nós, de tão bonito que é, de tão bom que é. Parabéns! Você agora é filho de Deus. Se você fez esta oração e creu, o Espírito Santo de Deus está com você. Se você não fez essa oração porque não conhecia, não queria se comprometer, ouça novamente essa fita, refaça essa oração para que você realmente creia e se passe para a condição de criatura de Deus para filho de Deus. Meu amigo, minha amiga, agora você também é nosso irmão em Cristo. Você também é agora um guerreiro de Deus, revestido com o poder da sua armadura. E Deus te capacitará e lhe ensinará para que você também venha a resgatar vidas, saquear o inferno e povoar o céu. Hoje, com certeza, está tendo uma grande festa nos céus, pois todas as vezes que alguém entrega a vida para Jesus, os anjos fazem uma grande festa nos céus. Todas as almas são importantes para Deus. Não podemos avaliar o valor de uma só alma para Deus. Talvez você tenha ficado constrangido com aquela história do lobo, da morte do lobo, mas se faz necessário, pois é uma maneira de você entender o que é um sofisma. E isto foi uma das maneiras que encontrei para alertá-lo disto. Precisamos discernir sempre o certo do errado. Aconteceu certa vez um grande derrame de dólares falsos no mercado financeiro aqui no Brasil e foi enviado para cá uma equipe da Interpol para ajudar nas investigações dos dólares falsos, para que se descobrissem as suas origens e prendessem seus falsificadores. Quando esta equipe aqui chegou, foram logo questionados pelos policiais locais com a seguinte pergunta. Perguntaram a eles: como vocês fazem para identificar os dólares falsos? Vocês passam muito tempo estudando os dólares falsos? Eles responderam assim: nunca estudamos os dólares falsos. Somente estudamos o verdadeiro. De tanto conhecer o verdadeiro,
Quando vemos os falsos, logo os identificamos, logo os reconhecemos. É deste jeito que eu coloco isto agora para vocês. Se vocês estudarem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, estudar o verdadeiro, o Espírito Santo de Deus lhe dará discernimento e sabedoria para reconhecerem todas e qualquer seita ou doutrina falsa. De tanto conhecer o verdadeiro, a Bíblia Sagrada, reconhecerá todos os sofismas, todas as falsas religiões que Satanás coloca para nos enganar. E você, conhecendo o verdadeiro, ficará distante do falso. Que Deus o abençoe e que o sangue de Jesus te cubra e te proteja. Eu, como empresário, Reinaldo Bossan, que estou aqui gravando esta mensagem para você, eu quero agora dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade a Deus Pai, Deus Filho e a Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Eu agradeço em nome de Jesus, porque até aqui, Senhor, Tu tens me capacitado. Glória a Deus, glórias a Deus. Agora que você aceitou a Jesus, procure uma igreja evangélica perto da sua casa. Não importa a placa, desde que siga a palavra de Deus, desde que seja uma igreja realmente que caminhe na palavra de Deus, que seja uma igreja abençoada. Não procure por placa nem por homens, pois placa, se fosse bom, não ficava para fora tomando chuva. Busque uma igreja que realmente siga a palavra de Deus. Uma recomendação muito importante que eu quero deixar agora. Se você não conseguiu fazer esta oração de entrega, ouça novamente esta fita ou este CD, procure fazer esta oração. Mas se você não conseguiu repetir aquelas palavras, procure uma igreja evangélica, busque um pastor evangélico e conte-lhe o que aconteceu. Nesta hora é muito comum algumas pessoas não conseguirem repetir esta oração, pois o inimigo não quer que você faça esta oração. Ele tenta bloquear as cordas vocais, a voz não sai, as pessoas sentem tonturas, mal-estar, ânsia de vômito, indisposição, desarranjos no estômago ou no intestino. Algumas vezes sente sonos fortíssimos. Enfim, coisas incomuns para que você não consiga fazer a oração de entrega. O inimigo não quer soltar as pessoas para que aceitem a Jesus. Se isso lhe aconteceu, não fique com medo ou preocupado, pois isto já é parte da obra que Deus tem para a sua vida. Pois Jesus veio para nos libertar das hóstias dominadoras desse mundo, nos libertar dos principados e das potestades e de todos os tipos de demônios que prejudicam nossas vidas. Jesus é a verdade e a vida. Ele vem para que tenhamos paz